Pessoal, vamos falar ainda sobre o capítulo 12 do anime de Gachakuta. No entanto, eu vou pegar algumas diferenças entre o episódio e os capítulos adaptados, e diferenças essas que eu vou comparar com a adaptação do mangá e vou tentar trazer o porquê que isso aconteceu. Então certamente nós teremos spoilers. É um conteúdo mais global para o público mais geral de Gachakuta, então se você tá curtindo a obra, chega mais, comenta o que você tá achando do anime e também do mangá, e se inscreve no canal porque tem review tanto do anime quanto do mangá e outros vídeos a mais de Gachakuta aqui para você aproveitar a obra. Se inscreve, curta e compartilha, checa a descrição porque tem bastante informação aí, principalmente o Discord, onde você pode ler os capítulos mais atuais da obra. Então bora lá, porque eu separei aqui dois detalhes bem interessantes que rolaram nesse capítulo, e primeiro eu quero conversar um pouco sobre os poderes do Corvus. Antes de mais nada, eu vou meio que falar um pouco aqui sobre a adaptação do anime, porque é importante pro desenrolar desse vídeo. A adaptação do anime funciona muitas vezes para entregar algumas coisas que o autor ele não conseguiu entregar no mangá, seja porque não teve tempo, porque na época não teve a ideia. Afinal de contas, a gente não sabe até onde o autor escreveu a obra quando ele está escrevendo os capítulos atuais, então mais pra frente ele pode ter colocado coisas que talvez ele poderia ter dado outro sentido ali para uma situação nos capítulos mais iniciais da obra. Então tudo isso acaba passando no anime em algumas ocasiões, e eu acho que pode ter sido essa ocasião. Certamente o anime ele talvez evita mostrar algumas coisas que não foram reveladas ainda no mangá, ou até dá ênfase em algumas situações que já foram reveladas no mangá, mas só para talvez dar uma ênfase pra galera meio que já ficar ligeira, já ficar suspeitando, mas não necessariamente dar o spoiler que vai acontecer aquilo. Mas aqui a gente vai estar para conversar, por quê? O Corvus, quando ele foi apresentado pelo Engine pro Rudo, ele falou que o Corvus não tem uma personarma, ele não tem ainda revelado os poderes. E isso é bem suspeito, afinal de contas, ele, mesmo não tendo isso revelado, ele é um cara que a galera confia bastante e que, no caso, é bem misterioso, mas mesmo assim tem esses asteriscos aqui em relação ao Corvus. No entanto, quando o Corvus ele começa a conversar com a Semil, e em vários momentos da obra, no mangá, nós temos a tatuagem que tem na nuca do Corvus se mexendo, e a cena principal onde essa tatuagem se mexe é justamente quando o Corvus ele começa a suspeitar um pouco da Semil, no sentido de que, tipo, ele sabe que a Semil viu alguma coisa dentro do Rudo que não era pra ter visto, ou algo preocupante. E quando a Semil começa a falar dessa maldição, esse poder talvez que possa levar o mundo a ruínas, esse poder que está dentro do Rudo, nós temos no mangá aquela tatuagem olhando pra Semil, olhando pra tudo que a Semil está falando, meio que tipo assim, prestando atenção. Enquanto no anime, nós não temos essa cena evidenciada. Nós temos o Corvus e a Semil mais afastados nesse momento onde ela está falando disso tudo que está acontecendo, e com isso nós, pelo menos os espectadores do anime que só acompanham o anime, não conseguem perceber esse detalhe. Então certamente eu acredito que seja uma revelação sim dos poderes do Corvus, porque se aquela tatuagem não fosse nada demais, eles iriam colocar um foco naquela tatuagem, mas certamente aquela tatuagem é algo a mais. Seja um grupo de armas específicas, como a série Vigia, mas focada em tatuagens ou alguma coisa assim, ou não necessariamente um Jink, um poder de alguma raça, de alguma espécie. Isso pode ser bem interessante, tá? E certamente uma tatuagem que se move chama a atenção, e quando chama a atenção é óbvio que vai ter destaque, mas no anime não teve esse destaque. Certamente, por se tratar do anime, uma adaptação onde as coisas de fato se mexem, nós teríamos essa suspeita, afinal de contas, pô, uma tatuagem tá se mexendo, alguma coisa tem. E certamente essa ausência de informações sobre o poder do líder dos zeladores não é em vão, rapaziada, é porque esse poder é algo muito especial, e o Corvus ele aparenta saber
coisa demais. Então eu acredito que aqueles poderes têm a ver sim com onisciência e até talvez onipresença. Ele consegue meio que visualizar vários locais ao mesmo tempo, como se fosse uma câmera, um olho vivo ali, espalhado ao redor do abismo e quem sabe até do paraíso. A gente não sabe meio que a dimensão desses poderes, o que ele precisa para ativar e tudo mais, mas de qualquer forma o Corvus é bastante suspeito e a ausência dessa tatuagem, ou da aparição dessa tatuagem, do foco dela no episódio, sim, chama atenção e ganha mais ainda força daquilo ser o poder do Corvus, o que eu acho que já é meio que fato, né? Eu acho que a gente só vai saber se é um Jink ou se é um poder de uma raça específica, e o Corvus de fato não tem Jink. Beleza? E agora o outro detalhe que eu quero conversar com vocês é o despertar do Urudo. Porque nesse capítulo, durante o paralelo ali, enquanto o Urudo tá socando a Amo e a Semil está falando sobre a maldição que pode levar o Urudo, o mundo, a ruínas, no caso, a maldição que está dentro do Urudo que pode levar à queda do mundo, nós temos algumas imagens bem interessantes e até legal fazer um paralelo do Urudo, porque o Urudo, ele cresceu sendo uma pessoa raivosa, até que o Regto, ele ensinou pra ele a não revidar, por conta talvez de algumas coisas, porque aparentemente a raiva pro Urudo é algo muito problemático, mas não é problemático porque ele afasta as pessoas, a questão da ira e tudo mais. É problemático porque se despertar o que tem dentro do Urudo, aquilo ali pode levar o mundo à ruína. Então, por isso que talvez o Regto queira controlar o Urudo a todo momento. E é bem interessante que nós temos o quê? Com o Regto no início da obra, o livro. E o que o livro ele faz? Que a gente viu que ele pelo menos tem uma das capacidades dele. É borrar as memórias, é atrapalhar um pouco a lembrança das pessoas. E certamente o Regto, na cena onde ele abre o livro e está mexendo com o livro, a gente suspeita que o Regto tenha usado o livro da série Vigia, e com isso ele pode sim ter aplicado os poderes no Urudo, seja por bem ou por mal do Urudo, tá? Seja pelo bem do Urudo não se tornar aquele catalisador de destruição que o próprio Tanzi quer meio que tirar da casca, a maldição que ele quer despertar dentro do Urudo. E como é que ele vai fazer esse despertar? Ele matando o Regto, ele matando talvez a própria Amo, ele deixando ali o Urudo passar por situações traumáticas igual ele fez com o Folo, quando ele impediu a galera de ajudar lá o Urudo a salvar o Folo. Não, ninguém vai salvar o Folo não, nós vamos deixar o Urudo passar por isso aí. Certamente ele não falou isso, mas é um passo a passo que ele tá tentando fazer, esse despertar dessa ira no Urudo. E quando nós temos essas imagens aqui no capítulo, essas imagens não aparecem no mangá, e nós temos essa imagem também na abertura, onde o Urudo, ele tá passando talvez por uma metamorfose, por algo diferente. Eu entendo que o Urudo, essa raiva que ele tem que combater, não é só pro bem dele, é pro bem do mundo inteiro, porque o papel original do Urudo talvez seja destruir alguma coisa, e essa destruição dessa coisa pode ser algo que não está de acordo talvez com até mesmo os governantes do paraíso, que eu acredito que sejam ali os responsáveis por essa divisão de mundo e toda essa desgraça que acontece em Gachakuta. Então, algo ou alguém não quer que o Urudo desperte e algo ou alguém quer que o Urudo desperte. A gente precisa entender até onde vai esse despertar, mas ao meu ver, esse despertar não vai ser benéfico, nem pro Urudo e nem pros inimigos do Urudo e nem pras pessoas que o Urudo ama. E é muito aquela pegada do Regto, de apagar as memórias por bem, para proteger o Urudo do papel original dele, ou por mal. Ou ele esteja trabalhando com alguém que não queira que o Urudo desperte por conta de alguns motivos, algumas justificativas, ou para meio que manter essa ordem que favorece X ou Y ali, e o Regto meio que tem esse papel para meio que proteger esse X e Y, evitando assim a destruição do mundo como nós conhecemos em Gachakuta. Então, esse despertar do Urudo vai ser problemático, e problemático para todo mundo, literalmente todo mundo. Beleza? Então é isso, rapaziada. Essas foram as minhas visões dessas diferenças, mostrando um pouco essa ira, essa
transformação e possível despertar do Urudo que pode acontecer aí. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comenta o que vocês acharam dessas mudanças e comenta o que vocês acharam desses comentários que eu fiz aqui. Concordam, não concordam? Comenta aí, tamo junto e é nóis. Fui!